Bom, eu vou iniciar a aula ensinando para vocês como é que eu faço o meu tom de pele, que é uma pergunta que muita gente me faz, porque fica um tom bem legal, não fica aquela coisa pálida. Então, eu faço da seguinte forma. Eu uso tinta óleo branca. Pode ser tinta de tecido também, mas eu particularmente não sou fã da tinta de tecido, eu prefiro essa aqui. Então, eu coloco um pouquinho de tinta branca. E aí eu uso esses corantes aqui, tem de várias marcas. Eu uso a cor amarelo ocre e o vermelho. Então, aqui para essa quantidade de massa, eu vou usar 3 gotas do ocre e 2 gotas do vermelho. Aí eu vou sovar e depois que eu sovar eu vou ver se ficou no tom que eu queria. Aí se ficou muito rosado, eu acrescento mais um pouquinho de ocre. E se ficou muito amarelo, eu coloco um pouquinho mais de vermelho. Se ficou muito claro o tom, eu boto um pouquinho mais dos dois. E se ficou muito escuro, aí eu pego mais massa natural e misturo a massa já tingida para ficar com o tom certo. Então aqui ficou no tom que eu gosto de trabalhar. Se vocês quiserem fazer uma pele morena, assim mais moreno jambo, acrescenta um pouquinho do corante marrom na mistura. Coloca aí 1, 2 gotas, daí dependendo do tom que quiser fazer de pele morena. Vai colocando marrom até ficar o quão escuro você quer que fique. Essa massa aqui está com uma textura ótima para modelar rosto. Eu vou modelar uma bolinha bem lisinha, sem rachaduras. Um pouquinho maior do que a bolinha que eu vou usar. Aqui eu vou usar uma bola 35. E eu fiz uma bola de massa mais ou menos equivalente a uma bola 40. Tá? Então, um pouquinho coisa maior. Vou enterrar a bolinha aqui. Bastante cuidado para não deixar ar. Puxa aqui para o centro. Puxa a massinha. Fecha de novo aqui no meio.
tá? E aí tira aqui embaixo esse excesso. Dá uma acertada para tirar essas marcas. Aqui eu vou dar uma empurradinha na bolinha, segurando ela na diagonal. Eu quero puxar esse excesso de massa todo para frente. Todo não, mas uma boa parte. Tá? Então, eu boto ela assim e vou apertando ela para frente para puxar essa massinha para cá. Aqui, esse rostinho aqui, eu vou fazer ele modelado sem enxerto. Vocês vão ver que é uma modelagem simples, até bem rápida. E ele pode ser usado para fazer aí as peças de vocês. Porém, quando eu ensinar a fazer o rosto modelado com enxerto, vocês vão perceber que as diferenças são bem interessantes, assim. O rosto modelado com enxerto, ele fica uma coisa muito mais bem acabada, parece que fica mais vivo, fica mais bonito. Realmente fica mais bonito do que o rostinho modelado sem enxerto. Tá? Mas vocês vão ver a diferença depois. Então aqui, eu puxei minha massinha aqui para frente. Aí eu vou vir aqui e vou marcar a área dos olhos. Já empurrando aqui um pouquinho para deixar esse vinco do nariz aqui no centro. Aqui eu vou fazer uma marquinha para separar as bochechas. Vou ajudar aqui com a estequinha. Ó, aí eu vou separar o nariz. Vou fazer uma marquinha aqui para separar a parte do nariz. E uma outra marquinha aqui para separar o queixo. Aqui vai ficar a boca. Aqui onde eu marquei para separar o nariz, eu vou beliscando agora e vou puxando ele para fora. Já vou separar aqui o queixo também.
E vou deixar esse volume aqui no centro para fazer os lábios. Já posso fazer aqui as narinas. Vou fazer um furinho e dar uma puxadinha de leve para o lado. Acerta aqui as narinas. Dá uma marcadinha com a esteca. Ok. Aí eu venho aqui com um cortadorzinho, uma faquinha, e aonde tem esse relevo aqui no meio, eu vou marcar no centro. Faz uma marquinha dando uma puxadinha um pouquinho mais para cima nos cantos. Já marca aqui o cantinho dos lábios. Não deixa esse buraco, tá, gente? Suaviza. Tem que ter essa profundidade, mas não esse buraco aí. Aqui eu vou fazer o sulco labial. E aí é onde eu vejo o grande erro de muitas pessoas na hora de fazer aqui o lábio superior. Pega isso aqui e empurra para dentro. Aí a boca fica com aquele buraco para dentro. O lábio não é para dentro, ele é para fora, ele é gordinho para fora. Aqui a gente tem um relevo. Observem de pertinho. Já ficou ali um relevinho para fora. Por que eu vou empurrar para dentro? Não, eu só vou com a esteca mesmo. Eu vou dar uma marcadinha assim, muito sutilmente, muito de leve, com a estequinha. Para fazer o coraçãozinho do lábio, mas sem apertar. Eu tô só fazendo um carinho na massa, ó. Mesmo com esse cuidado, não dá o mesmo efeito do que o lábio com enxerto. O lábio com enxerto ele fica muito melhor. Mas o intuito da aula é justamente mostrar as diferenças de um rosto com enxerto para um rosto sem. Sumiu os cantinhos, então reforça. E é isso. Rosto modelado sem enxerto é só isso. Então, dá para quebrar um galho aí, né? Mas, agora se você quer fazer uma modelagem mais elaborada, eu vou mostrar para vocês como. Vamos ao rostinho modelado com enxerto.
Então, para fazer o rosto modelado com enxerto, essa primeira etapa aqui é igual, tá? Eu encapei a bolinha, tirei o excesso de massa e vou apertar na mesa para puxar a massinha para frente, formando o capacete. Parece um capacete. A cabecinha fica com formato de capacete. Então, fiz aqui o capacete. Vou dar uma ajeitada aqui na frente. Vou usar esses dedos aqui que são menores para fazer essa marquinha do olho, do jeitinho que eu fiz no outro rosto. Até aqui é tudo igual. Só que aqui eu não vou separar a bochecha agora, não vou fazer como no outro. Agora eu vou me preocupar em puxar primeiro o nariz. Então eu vou puxar aqui a massinha para o centro. E vou beliscar. O nariz, depois, se ele, aqui nesse rostinho enxertado, se depois de pronto, se ele ficar muito fininho, ou se ele sumir porque encolher demais, a gente acrescenta mais massa para fazer ele crescer de novo. É sempre mais fácil a gente acrescentar a massa do que ter que estiletar a peça e ficar tirando onde está sobrando. Então, até aqui é mais ou menos parecido, né? Praticamente a mesma coisa. Aí, agora aqui, eu vou puxar para baixo. Eu não vou deixar volume. Eu vou fazer o contrário, eu vou tirar o volume. Porque aqui eu vou enxertar os lábios depois. Então, eu vou puxar para baixo já para fazer o formato do queixo. Ó, encaixa o dedinho aqui, puxa. Sem afundar o dedo para dentro também, tá? É só para deixar reto, para dar uma chapada e para puxar aqui para baixo a pontinha do queixo para já ter uma noção mais ou menos de onde vai ser o queixo. No rosto modelado, tem que ter cuidado para não deixar as bochechas aqui saltar para fora para não ficar igual o Kiko. Então, ela segue uma linha reta, ó. Aqui está a bolinha de isopor e ela segue daqui, porque se ficar um pouquinho menor aqui não tem problema, que dá aquele formato ovalado no rosto. O que não pode acontecer é ficar pequeno aqui menor do que as bochechas, com aquelas coisas saltadas para o lado. Senão detona o trabalho. Vai arredondando para não deixar isso aqui reto, arredondando assim, ó, puxando para o centro e para baixo, fazendo esse movimento de Vzinho com os dedos, tá? Para ir já deixando o rosto naquele formato, né, arredondadinho para trás.
Aqui eu já vou dar uma levantada. Aqui se ficar uma rachadurinha, alguma coisa ou outra, não tem problema, porque como vai massa em cima, vai muita massa ainda aqui em cima, então não tem problema se ficar alguma rachadura nessa parte aqui de baixo, porque não vai aparecer. Ó, ficou retinho, do nariz para baixo. Ficou essa curvinha aqui da testa, na área dos olhos. Vou fazer as narinas, como eu fiz o outro nariz. Enfia a esteca e puxa para o lado um pouquinho. Pode dar uma marcadinha bem de leve, assim, para fazer aquela bolinha do nariz um pouco mais saliente, se quiser. Isso aqui também pode ser enxertado depois. Dá uma rebitadinha para ficar mais bonitinho. Contorninho das narinas. Tudo sem apertar e sem afundar a esteca na massa. Tem que ser movimentos leves, bem delicados. Usa a esteca como se ela fosse um pincel. E vai fazendo o formato. Tá, modelei o nariz. Certinho, bonitinho. Agora eu vou marcar os olhos para fazer o enxerto depois. Então aqui eu tenho os marcadores de olhos. Esse aqui é o kit P, à venda na minha loja, Tonterias Artes, no Elo 7. Tem também a fanpage no Facebook, Moldes e Produtos Tonterias Artes. Então, se você não tem o kit ainda, corre e compra lá com a gente. Esses são os únicos originais, o resto é cópia, é pirataria. Então, você compra com a gente. São 15 modelos que vem, tá? Eu vou escolher um aqui. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui mais arredondadinho. Esse aqui. Eles são unitários, não são aos pares. Então, o mesmo marcador marca tanto o olho direito quanto o esquerdo.
E aí agora, eu vou ensinar para vocês o pulo do gato. Um segredo que é essencial, fundamental para quem quer trabalhar com um rosto modelado, rosto humanizado. Para quem quer fazer aquele rostinho bonitinho, sem correr o risco de ficar um olho mais para cima, outro mais para baixo, um mais para a direita, outro mais para a esquerda. Então a gente usa essa ferramenta aqui para saber exatamente onde a gente vai marcar. O nome disso aqui é paquímetro. Isso aqui se compra em ferragem. Esse meu aqui é um paquímetro digital, então ele é um pouquinho mais caro, mas não precisa ser esse. Tem paquímetro de plástico que custa em torno de R$10. Tem paquímetro de sobrancelha, que tem para revender até na revistinha da Avon, que se você quer só para coisas pequenas assim, ele também serve. Até um compasso serve para fazer a função do paquímetro. Aí ele funciona assim, ó. Eu vou abrir ele. Aqui ele está marcando, mas eu até nem vou usar isso aqui para esse caso aqui, a medida. Aqui é só mesmo para ter uma referência, por isso que o compasso serve. Se você abrir o compasso e travar ele, você usa as pontinhas do compasso para marcar. Aí eu vou ver aqui, ó. Eu vou encaixar, eu vou deixar o narizinho bem no centro dessas duas pontas e vou fazer um furinho. Esses furinhos ficaram os dois na mesma altura, então eu sei aonde é que vai ficar a ponta do meu carimbo, a ponta do meu marcador. Aí eu vou abrir aqui mais um pouquinho, posso até medir o tamanho do marcador. Coloco ele aqui, aproximo o paquímetro até fechar. Aí eu vou ter aqui exatamente o tamanho do meu marcador. Aí eu vou travar o paquímetro. Esse aqui dá para travar, os de plástico não, tá? Vou vir aqui onde eu marquei a ponta do meio dele. E vou fazer isso. Então, aqui eu vou ter certinho aonde é que eu tenho que encaixar as duas pontas. Desse jeito, é impossível errar. Então, fiz aqui as marquinhas. Claro que depois eu vou tirar esses furos daqui, são só para me dar um apoio. Vou marcar aqui o olhinho. Ó. Encaixo essa ponta aqui dentro. E aperto. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Então, assim, de repente não vai ficar muito claro, porque ainda está sem o enxerto branco, mas depois que eu colocar o enxerto branco, vocês vão ver. Não tem como ficar um mais para cima, outro mais para baixo. Se você souber usar o paquímetro direitinho, você só marcou ali, agora você tem certinho os olhos na mesma altura, com a simetria perfeita para poder dar continuidade. Aí aqui eu vou tirar as marquinhas dos furinhos que ficaram. Alisa. E aí, assim, eu não gosto de deixar secar para botar o enxerto branco, porque o que acontece? A massa seca, encolhe.
E aí, quando a gente coloca o enxerto, a parte pele já vai estar seca e o enxerto não. Então, o enxerto vai encolher, aí acaba abrindo entre o branco e o pele, tem que estar tapando o buraco. Então, eu prefiro colocar o enxerto branco enquanto ainda está molhado, que aí seca tudo junto, encolhe tudo junto e não corre esse risco. Então, eu vou começar fazendo o enxerto do lábio superior. Faz um bigodinho. Esse bigodinho ele é mais fino aqui. Na parte redonda que encaixa embaixo do nariz, dá uma apertadinha. E deixa ele grossinho aqui nessa parte reta que vai ser o lábio. Encaixa aqui. E aí, vai puxando para as laterais. Só que assim, ó, não é simplesmente puxando. Começa alto e vai deslizando para ir descendo na diagonal. Porque ele tem que ficar com essa curvinha aqui. Como é os lábios da gente mesmo, né? Tem esse biquinho mais alto no meio. Com muito cuidado para não deformar o nariz. Aqui, como eu acho que eu coloquei massa demais, eu vou tirar um pedaço. Não quero meu lábio tão grande assim. Ó, eu deixei ele mais pertinho do nariz. Se olhar por baixo, ele vai estar com essa curvinha. Isso aqui é importantíssimo para que não fique com aquela boca estranha parecendo boca de palhaço. Aqui eu vou segurar a agulhinha na diagonal, jamais assim, nunca fure assim. Na diagonal, você dá uma empurradinha de leve nos cantinhos e ainda assim depois isso aqui eu tenho que suavizar, para não ficar com esses buracos aqui. Aqui eu vou rolar a esteca para cima. Esses macetezinhos aqui, que parecem insignificantes, fazem toda a diferença. Então, aqui, ó. Vamos supor que eu fosse fazer uma boneca Ana ou Elsa. Eu ia fazer a boca desse jeito aqui. O lábio superior. A Ana e a Elsa são bonecas que eu percebo que o pessoal erra muito na hora de fazer o lábio, porque fazem esse coraçãozinho aqui. E elas não têm. A Ana, a Elsa, a Sofia, a Ariel, nenhuma delas tem o coração aqui. O lábio é retinho aqui em cima, como uma boquinha de peixe. Mas aqui eu vou colocar o coração porque eu não estou fazendo nenhuma delas. Então, eu coloco aqui o sulco. Quando a gente trabalha com personagens, tem que observar muito bem esses pequenos detalhes, que é para o personagem não perder a característica dele.
Que quando eu vejo uma boneca Ana, uma boneca Elsa com a boca assim, eu já não consigo mais enxergar o personagem. Pode estar com a vestimenta, com todo o resto igual, mas eu já não consigo mais ver o personagem. A nossa profissão, nós temos que ser extremamente autocríticos e detalhistas. Ó, é sem apertar, tá? Então, eu só rolei a estequinha para cima, marquei o sulco e desenhei aqui o lábio superior. De lado, você vai olhar, vai ficar assim como se fosse a boca dos Simpsons. Mas é a primeira etapa do enxerto, é isso aí mesmo. Por que que tem que fazer tão fundo aqui? Porque como eu expliquei no rosto anterior, o lábio inferior, nos cantos, ele fica altinho no meio, normal, e nos cantos ele tem que entrar para dentro do lábio superior. Então, por isso que é importante ter essas covinhas aqui. Aí, quanto mais alto eu quiser que fique os biquinhos do lábio, mais eu vou desenhar aqui para cima. Aí, assim, se você não tem muita experiência, muita prática, o ideal é deixar isso aqui secar pelo menos umas 2, 3 horas para dar sequência. Eu vou fazer aqui direto, porque eu já domino a técnica, eu já consigo fazer sem danificar o lábio de cima. Ao menos na maioria das vezes eu consigo, né? Vamos ver. Então, o lábio inferior. Eu vou modelar um quibinho. Quibinho mesmo, mais fininho nas pontas. Aonde eu quero encaixar. Ficou grande, vou tirar um pouquinho. Tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu vou vir do meio e ir puxando para os cantos. Só que aqui eu vou encaixando os cantos embaixo do lábio superior. Vou tirando aqui o excesso embaixo.
Não quero um bocão muito grande, quero uma boca mais fininha. Então, eu vou tirando até ficar como eu quero. Sempre reforçando aqui a marquinha para ela não sumir. Que é normal ir sumindo quando a gente vai mexendo. Então, quando você olhar de perfil, vai ficar com esse biquinho assim. O que está faltando aqui para esse rosto ficar em harmonia? Está faltando volume no queixo e volume nas bochechas para demonstrar que está sorrindo. É um sorriso fechado, mas ainda é um sorriso. Eu gosto mais de fazer primeiro o enxerto das bochechas e depois o enxerto do queixo. Aí, novamente, aqui entra aquela dica. Se você não tem prática, deixa secar um pouquinho e depois, só depois dá sequência. Então, para a bochecha, eu modelo uma coxinha mais compridinha e mais fina em uma das pontas. Essa pontinha eu vou encaixar aqui, ó, entre a narina e o olhinho. E eu vou modelando ela. Acho que minha massa não secou o suficiente ainda. Vou ter que deixar secar mais um pouquinho para poder dar sequência nessa parte. Enquanto seca aqui, antes de secar o rostinho, eu vou fazer o enxerto da parte branca. Eu prefiro fazer o enxerto quando ainda está mais ou menos úmida a cabeça. Não se estiver muito mole, não, mas que ainda não esteja completamente seca. Porque aí, quando seca e encolhe, não fica abrindo a parte branca, entre a parte branca e a parte pele. Já encolhe tudo junto, sim. É melhor. Então, eu peguei um pedacinho de massa branca, coloquei na cavidade e vou alisando. Aqui com esse pincel modelador, eu gosto de dar uma apertadinha, porque ele tem esse formato aqui. E eu gosto de deixar mais altinho no centro. Isso vai do gosto de cada um. Se quiser deixar reto, pode deixar reto. Eu gosto de deixar ele como se estivesse entrando para dentro mesmo
nos cantinhos e um pouquinho mais saliente no centro. Um pouquinho só, não deixar esbugalhado também. Aí com este pincelzinho modelador a gente consegue esse efeito bem fácil. Preenchi as cavidades e agora eu passo aqui um pincelzinho molhado, só para garantir que quando secar não vai abrir aqueles buracos. Como o pincel molhado ele funciona como se fosse um vedante, para ficar certinho entre a massa branca e a massa pele. Aí também se tiver alguma marca, tiver ficado alguma marca no enxerto, já alisa aqui também. Aí eu vou deixar secando aqui então para poder dar sequência nos enxertos de bochecha e queixo. Enquanto seca, eu vou mostrar para vocês como que usa o carimbinho. Como que pode servir o marcador de olho enxertado, como ele pode servir como um carimbo. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta branca. Escolhe um modelinho de olhos. Faz o mesmo esquema com o paquímetro, só que não marca muito fundo, porque dessa vez tem que ser só uma marquinha sutil. Que não vai ter enxerto, né? Então, só uma marquinha de nada. Aí você vai passar a tinta branca aqui. E vai carimbar. Minha tinta está meio aguada, tinha que estar mais firme para ficar melhor. Aí você só reforça essa tinta branca. E deixa secar para poder pintar o resto do olhinho.
Se der uma borradinha, só limpa com um palitinho. Eu vou deixar secar e depois eu vou dar mais uma mão de tinta branca para fechar bem esses buraquinhos antes de fazer a parte central do olhinho. Se você tem o conjunto de marcadores que eu vendo na minha loja e eles estão muito riscadinhos, muito marcadinhos da lixadeira, você pode dar uma amenizada lixando com lixa de unha, tá? Daí ele vai ficar lisinho. Se tiver alguma marquinha, alguma coisa, só passa a lixinha de unha assim que ele fica lisinho. Agora que eu já estou com o rostinho seco, eu posso dar sequência nos enxertos de bochecha e queixo. Então, eu fiz uma coxinha alongada. A parte mais fininha dela eu vou encaixar aqui, entre o nariz e o olho. Colocando ela, espalhando ela e tiro o excesso. Aí aqui, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, como se fosse um meio círculo, puxando para cima. E aqui para baixo. Ó, aqui tem que ficar rente a cabeça. Tem que ficar reto. Não pode ficar bochecha com volume para os lados. O volume é só aqui na parte da frente. Vai rolando e tirando o excesso.
Aí fiz aqui, e agora eu vou alisar essas emendas. No queixo não precisa, porque ainda vai enxerto no queixo. Aqui com o auxílio do pincel, para deixar bem lisinho. Aí só deixa dar uma secadinha nessa água aqui, dar uma firmadinha para poder fazer o outro lado. Se for fazer tudo de uma vez só, aí fica amassando de um lado para arrumar do outro. Aqui já secaram as bochechas. Eu vou colocar agora o queixo para finalizar e poder partir para a parte da pintura. Então, eu fiz uma bolinha, encaixei aqui. Eu não quero que o queixo fique muito para baixo, então eu quero fazer um volume só na frente. Então, eu vou tirar aqui o excesso. Ó, deixei o volume todo na frente. Dá uma apertadinha assim para ficar com esse arredondadinho. E vai alisando as emendas. Alisa. Olhando de perfil, vai ficar um voluminho, um pouquinho além dos lábios.
mas pouca coisa. Nada muito exagerado. Então aí vocês percebam a diferença do rosto modelado com enxerto e do rosto modelado sem enxerto, que eu comentei no início do vídeo. Então, com enxerto, ele fica muito mais realista, ele fica muito melhor acabado, ele tem as proporções certinhas ali de bochecha, o cantinho dos lábios, queixinho, tudo certinho. Bem diferente. Esse aqui parece que fica com o beiço saltado para fora, mas na verdade por que ele dá essa impressão? Porque ele não tem o enxerto de queixo nem de bochechas. Se eu colocar queixo e bochechas aqui, ele vai ficar tão perfeito quanto esse. Tá? Então, essa aqui é a primeira aula, as primeiras cabecinhas que eu queria passar para vocês. Eu vou ensinar agora, nas próximas, como fazer o rostinho modelado com enxerto, com o sorriso aberto e com a expressão séria, fechada. Porque tem alguns personagens que não sorriem, então a gente faz com a expressão séria. Ok? Então, por enquanto é isso. Eu vou deixar dar uma secadinha aqui. E antes de passar para a próxima aula, eu vou fazer a maquiagem para mostrar para vocês como eu faço a maquiagem. Dos dois jeitos, nos dois rostinhos. Começando então a parte da maquiagem, eu gosto de usar, eu uso muita tinta acrílica, tá? Dá para usar PVA, até dá, mas eu não gosto muito porque ela sai muito fácil. Então eu acabo optando pela tinta acrílica mesmo. Aí eu pego um pouquinho de tinta marrom, eu gosto de dar uma sombreadinha aqui na parte de baixo com o marrom. O pincel que eu estou usando aqui é o 000. Aí mesmo com esse pincel finíssimo, fica grosso o risco. Mas eu não vou deixar assim. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou molhar o pincel e vou passando aqui e tirando os excessos, para que esse risco fique bem fino. Ó, eu vou limpando, deixando ele bem fininho e fazendo essa sombrinha na parte de baixo do olhinho. Olha a diferença. Cuidado para não molhar muito o pincel, senão vai acabar tirando tudo e vai dar meleca. É só umedecer mesmo. Aí agora eu vou fazer, para fazer a íris, eu vou usar o preto. Tiro um pouquinho do excesso e vou desenhar. Se você
não se dá muito bem com o pincel. Tem dificuldade de conseguir fazer isso aqui na mão, assim, direto. Como a sua peça tem que estar seca, você pode fazer isso aqui a lápis. Um lápis de escrever normal, desenha a bolinha do olho e depois, com o pincelzinho, vem e faz o contorno de tinta. Tem pessoas que usam também, ao invés de tinta, preferem usar a hidrocor. Eu, particularmente, não gosto muito, mas isso vai de cada um. Aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez lá embaixo. Eu não quero que fique esse contorno grosso, porque eu vou fazer um olho claro. Então, eu vou limpar o excesso com o pincel molhado. Se ficar meio borradinho ali pro lado de dentro, desde que não fique muito pretão, não tem problema, porque ali vai ser preenchido, né? A parte de pintura é a parte mais delicada. Então, exige bastante paciência. Se você ainda não tem muita habilidade, muito treino, você vai pintando num papel, numa bolinha, qualquer coisa, vai treinando a pintura até que fique do jeito que você quer, que saia um bom resultado. Agora eu vou preencher com a tinta azul.
Já vou fazer aqui a bolinha do meio. Você pode usar até aquele pinta-bolinha para fazer essa bolinha do meio aqui. Agora aqui na parte de cima, como eu não fiz a pálpebra com massa, eu vou fazer a pálpebra riscada. Esse pequeno detalhe faz uma diferença bem interessante no final depois. Então, na próxima cabecinha, eu vou ensinar a colocar a pálpebra de massa. E nessa aqui eu vou ensinar a fazer ela pintada, para vocês aprenderem as duas opções. Então, com a massa marrom, o mesmo marrom que eu usei ali embaixo, eu vou traçar uma linha. Assim, só que eu não vou deixar ela grossa. Vou deixá-la fininha, limpando o excesso dela aqui com o pincel molhado. Esse traço aqui ele tem que ser realmente muito fino. Que se ficar grosseiro, ele acaba prejudicando o resultado final do trabalho. Ok?
Aí, feito o risquinho da pálpebra, eu posso partir para os cílios. Então, eu pego aqui a tinta preta. Aqui já não precisa ser um traço tão fino, pode ser um traço mais grossinho. Quando se tratar de personagem, observem muito bem como é a pintura do olho do personagem. Se o traço é mais grosso, se é mais fino, se é mais reto, se é mais torto. Porque a pintura de um olhinho, ela faz muita diferença quando se trata de personagens. Ela pode, se estiver errada, descaracteriza completamente o trabalho todo. Fez o traço e já começa a puxar os cílios. Cílios finíssimos. Você mal vai encostar o pincel aqui, vai deixar ele com quase nada de tinta e mal vai encostar aqui para ir puxando. Pode fazer um cílinho embaixo também, embaixo tem que ser mais fino ainda. Errou, não tem problema. Passa o pincel molhado, limpa e faz de novo. Por isso que é essencial que a peça esteja sequíssima na hora que for fazer a maquiagem. Porque se não tiver, vai dar maior meleca se você tiver que apagar alguma coisa. Não gostei com os cílios embaixo, então vou deixar assim. Tirar e vou deixar assim. Vem aqui do outro lado. Aqui ficou grosso o canto. Eu vou dar uma limpada aqui também, porque eu gosto que fica bem fininho os cantinhos. Eu gosto de deixar uma pontinha. Como aqui já deu uma secadinha, então eu vou usar o auxílio de um palitinho para limpar. Molha a ponta do palito e passa, ó. Agora sim, tá como eu quero. Então, por isso que a pintura é um exercício de muita paciência. E uma pintura mal feita acaba com o seu trabalho.
Por isso que nunca façam com pressa. Sempre com muita calma, paciência. Agora um outro passo importante é a pintura da sobrancelha. Esse é um problema. É uma coisa bem chatinha de fazer, mas que, se for bem feito, dá um outro resultado também para o seu trabalho. Então, aqui, se você tem dificuldade de fazer a sobrancelha igual, não ficar uma para baixo e outra para cima, isso é super comum acontecer. Pode pegar um lápis, desenhar ela a lápis, porque daí se errar, você passa ali o dedo úmido, apaga e faz de novo e não vai estragar a peça. Mais uma vez eu repito, tem que estar seco, completamente seco. Então fez ali o risquinho, é só um risquinho para você saber o tamanho, a curvatura que vai ter e tal, se você sentir necessidade de fazer isso. E aí depois disso você começa com a pintura. Como eu já estou acostumada, eu não preciso mais fazer o risco com o lápis. Então eu vou direto no pincel. Então aqui, tinta marrom, tira um pouquinho o excesso e vai riscando pelinho por pelinho.
Aí se aqui der uma borrada, se ficar alguma coisa fora do lugar, só ajeitar com o pincel úmido. Faz a mesma coisa do outro lado. Vou fazer um sombreamento aqui bem de leve. Com a tinta branca, bem pouquinha coisa, dá uma pinceladinha aqui, mas é bem pouco mesmo. Só para contrastar com a sombra que eu vou pôr em cima preta depois. Você mal suja o pincel. Dá essa clareada, esse pontinho de luz ali, embaixo da íris. A gente vai fazer agora a sombra preta na parte de cima da íris e depois o ponto de luz mesmo, o pinguinho branco, que é o que dá o brilho no olho. Mas antes de fazer essa parte da sombra, eu vou pintar o outro rostinho, o que não é enxertado. Eu fiz aquela marca com o carimbo, com o marcador de olhos, eu usei ele como um carimbo para fazer o desenho do olho. E aí eu posso, como é um rosto muito simples, não é tão elaborado, eu não preciso também fazer uma pintura muito elaborada.
Já não precisa ser aquela coisa tão certinha como no rosto modelado. Claro que tem que ser bem feito, mas não tem tantos detalhes na pintura como no rosto modelado. E também, se borrou, limpa. Pode fazer um cílinho aqui embaixo também. Aqui em cima dessa tinta também você pode desenhar com lápis, desde que a tinta esteja completamente seca.
Aí aqui já não vou fazer a sobrancelha de risquinho. Vou fazer ela normalzinha. De tracinho mesmo. Faz o brilhinho. Aqui com o pincelzinho, o mesmo pincelzinho fino ainda, eu vou pintar os lábios. Eu vou ter o cuidado aqui de seguir o desenho que eu fiz. Porém, se no desenho que eu fiz modelando tiver alguma falha, eu vou tentar corrigir na pintura.
Bom, agora para finalizar, eu vou fazer a parte de sombreamento do rosto, que também faz bastante diferença. E para isso eu vou usar o giz pastel seco. Esse giz pastel seco se encontra em casas especializadas em desenho, em algumas papelarias, loja de artesanato. Tem de caixa com 12, 24 cores, de várias. Esse meu aqui, ele é importado, ele é da marca Rives, uma marca muito boa. E assim, muito cuidado na hora de comprar para não confundir com o giz pastel oleoso. A diferença de preço entre os dois é bem grande, porém o oleoso ele não serve para fazer sombreamento. Tem que ser o seco. E uma caixa de giz dessas dura uma vida inteira para quem faz, para quem vai usar só para sombrear biscuit. Então aqui, vou pegar um pincelzinho chato. A peça tem que estar seca, a pintura seca, o pincel seco. Jamais tentem aplicar o giz seco em cima de uma peça molhada ou com pincel úmido, porque não vai prestar. Então, eu passei aqui ele no giz preto e vou dar batidinhas aqui na parte de cima da íris, só na parte de cima. Que é para dar o efeito de sombra. Vejam a diferença. O que tem e do que não tem. Isso dá profundidade e realidade ao olhinho. Aí agora sim eu posso fazer a parte do brilho, o ponto de luz. Então, molho a pontinha da estequinha aqui na tinta branca e faço o ponto de luz. É um detalhe. O ponto de luz sempre para o mesmo lado, tá? Porque se eu colocar um ponto de luz aqui e um aqui, ela vai ficar vesga. Então, tem que ser para o mesmo lado, a luz para o mesmo lado. Nunca as duas no centro ou as duas na ponta, porque senão ela fica vesga ou zarolha. Aí fica estranho. Aqui nesse eu não pus a sombra. Eu vou pôr só o ponto de luz. E o que vai dar o toque final agora é o sombreamento. Aí eu gosto de usar esse pincelzinho chanfrado. Eu pego um marrom mais clarinho. Vou fazer um teste aqui, ver qual que fica melhor nesse tom que ficou a pele. Esse aqui. Sempre faz um teste para ver qual que fica melhor. Aí eu vou dar uma sombreadinha assim com esse marrom. Um pouquinho aqui ao redor do olho.
mas é pouquinho mesmo, nada de exagero. Dá uma sombreadinha aqui nos buraquinhos do nariz para dar um pouquinho de profundidade. Aqui assim, no queixo, nessa covinha que tem entre o queixo e a boca. Aqui também, a gente tem essa marquinha de expressão do sorriso. Então, todos os lugares aonde for mais profundo, dá essa sombreada. Com o marrom, mas é uma coisa muito suave. Tá? Nada que fique muito carregado. Porém, no resultado final faz diferença sim. E aí, com esse pincel aqui, esse reto, eu vou passar o blush. Aí eu posso fazer ele mais vermelhinho, ou mais rosadinho. Eu uso mais esse aqui mais vermelhinho. Aí eu dou assim leves batidinhas e trago aqui. Aí esse blush eu vou espalhar ele mais, deixar ele mais vermelho aqui na parte da maçã do rosto, mas eu vou espalhar ele pelo rosto todo. Aqui no nariz, que é mais fininho, daí eu posso usar um pincel reto para alcançar. E aí, vejam a diferença. Se não der para ver muito bem pela câmera, vocês olhem na foto depois, que eu vou postar no Facebook. A diferença de um rosto com o giz pastel, com o sombreamento do giz pastel e sem o giz. Esse aqui ele fica muito mais vivo, fica muito mais bonito. Eu não vou nem fazer nesse aqui, que é para poder postar a foto com as diferenças, tá? Então, aqui encerra a primeira parte da aula, que foi as diferenças entre o rosto modelado com enxerto e sem enxerto, técnicas de enxerto, técnicas de pintura e sombreamento. Na segunda parte, eu vou ensinar a fazer o rosto modelado com enxerto, com o sorriso aberto, e na terceira parte vai ser com a expressão mais séria, ok? Essa semana ainda eu posto para vocês já a segunda parte. Obrigado.